Boa noite. Eu sou Elza Peixoto, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, e estamos na semana de realização do 10º encontro Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação, com a primeira conferência dessa semana ocorrendo hoje, agora à noite às 19 horas, dia 27 de outubro, Ofensiva classista do capital sobre a educação pública, mercantilização e luta de classes, contando com a preciosa presença, a generosa presença do professor Roberto Lé, que é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na linha Estado, Trabalho e Movimentos Sociais, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisa em políticas públicas em educação, tendo a atuação no coletivo de estudos em marxismo e educação, o Colemarx. É pesquisador do CNPq, pesquisador de produtividade do CNPq e cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ, sendo colaborador também da Escola Nacional do Florestan Fernandes e já foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto, muito agradecida por sua presença conosco. Eu vou te deixar em tela, vou fechar minha câmera, para que a gente possa ter uma melhor qualidade na transmissão. Bem-vindo. Desejar muito boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Um agradecimento profundo à comissão organizadora do 10º encontro do MTE. Destacar relevância de estarmos fazendo reflexões profundas hoje sobre diversos temas relativos ao futuro da educação pública na perspectiva das classes trabalhadoras, um tema absolutamente crucial, não apenas no Brasil, mas no mundo. Enfim, nós temos uma ofensiva do capital, que eu vou tentar caracterizar aqui na minha apresentação, sem precedentes, porque é uma ofensiva, digamos, com uma nova qualidade, de outro tipo. E registrar também a emoção e a alegria de acompanhar um grupo que, agora com 10 anos de trabalho sistemático, se consolida como uma das referências mais importantes de grupos que fazem investigação no campo da educação, do serviço social, de áreas conexas, enfim, como é o nosso método, né? Sem que este grupo tivesse interrupções de continuidade. É um grupo que, com a liderança da professora Elza Peixoto, a quem já agradeço infinitamente essa oportunidade de estarmos aqui juntos, é um grupo que, de fato, vem acumulando reflexões, elaborações teóricas. Os últimos trabalhos da professora Elza são, de fato, muito densos, muito impressionantes na perspectiva analítica, enfim, do que estamos vivendo com o trabalho docente, as mudanças no trabalho docente, enfim, na forma metabólica do trabalho docente. E também registrar que é um conforto estar neste espaço, porque também é um grupo que é co-irmão ao grupo onde eu atuo, o Colemarx. Nós somos companheiras e companheiros de jornadas, enfim, junto com outros grupos em nosso país. Então é uma alegria muito grande saudar a comunidade da maravilhosa Universidade Federal da Bahia, de todas as outras instituições que estão construindo este evento, e registrar também minha solidariedade à luta que eu acompanhei de perto para que fosse possível um justo financiamento público a um evento tão relevante, com um grupo já tão consolidado, enfim, e que por diversas circunstâncias, não meramente econômicas, não obteve o financiamento que possibilitaria que nós estivéssemos juntos em espaços compartilhados para podermos prosear nos corredores, né, acompanhar as atividades, conversarmos mais relaxadamente, enfim,
conhecer as novas e os novos pesquisadores, os mestrandos, iniciação científica, isso sempre são momentos muito maravilhosos da vida universitária, né, da nossa condição de professoras, professores, e que por cerceamentos diversos não foi possível. Então, toda a solidariedade, professora Elza, em relação à questão do financiamento, é um tema que deve ser objeto das nossas reflexões. Inclusive, vou apontar questões relativas a como o setor público está sendo corroído, está sendo encolhido também nas políticas de financiamento à educação. Então, iniciar pontuando uma reflexão que eu peço que vocês trabalhem com um nível de generalização, de abstração, que é uma aproximação. Eu não estou falando de cada escola, não estou falando de trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos e estão sendo feitos nas universidades públicas, nas escolas públicas, em escolas de assentamentos, em escolas de movimentos quilombolas. Nós temos tido uma participação molecular muito importante. Mas é forçoso reconhecer que está em curso mudanças sem precedentes na educação brasileira. E aqui eu penso que as nossas referências marxistas são cruciais para tornar pensável este problema. Eu tenho acompanhado, por vários motivos, sindicatos, movimentos diversos, enfim, inclusive agora, né, na tramitação do Plano Nacional de Educação, e tenho constatado com preocupação que nós estamos, de certa forma, perdendo a capacidade coletiva de produção de conhecimento que permita dimensionar mudanças que estão acontecendo de forma tão acachapante, tão velozes, tão impetuosas, que parece um movimento de um tsunami que vem varrendo o caráter público da educação, especialmente aqui no Brasil. Este processo ele é particularmente brutal, particularmente violento. Pensemos que hoje, de cada 10 novos estudantes que vão ingressar no ensino superior, 9 vão ingressar numa instituição privada, e desses 10 novos estudantes, 6 vão começar um curso à distância, num país que tem 2.500 instituições de ensino superior, em que apenas 10 dessas instituições têm praticamente já 80% dos estudantes que fazem curso à distância, que já são a maioria dos estudantes brasileiros. Quer dizer, é um fenômeno de apartheid educacional, de segregação educacional da classe trabalhadora, que muitas vezes, quando tentamos analisar de maneira mais pontual questões aqui, questões ali, nós perdemos de vista essa visão de conjunto sobre o que está acontecendo na educação brasileira. Poderíamos argumentar que na educação básica a situação é outra, visto que 80% das matrículas permanecem nas instituições públicas, mas seria um gravíssimo erro teórico, político, portanto, não observarmos que o que hoje está sendo dado a pensar na educação básica tem uma influência imensa de organismos privados que, com os conceitos gramscianos, nos permitem falar em aparelhos privados de hegemonia e também de conglomerados de aparelhos privados de hegemonia. Nós temos muitos elementos, né, e recentemente uma tese de uma companheira, né, que fez a sua tese na Universidade de São Paulo, a professora Fabiana Calzerano, ela nos mostra como que esta conexão desses dois maiores conglomerados de aparelhos privados de hegemonia, né, o Todos pela Educação, com o lema
pelo movimento, pela base, de fato escreveram a Base Nacional Comum Curricular, e se escreve a base curricular, obviamente, define a agenda do que está sendo dado a pensar. Vejam que, novamente, eu vou fazer uma ressalva de que isso não significa que as bases efetivamente estejam sendo feitas na perspectiva que o capital deseja, no cotidiano, no chão das escolas. Mas, se observarmos e analisarmos as mudanças curriculares que foram feitas nos estados, nos diversos estados da federação, nós vamos constatar que a quase totalidade das diretrizes feitas pelo conglomerado Lehman e pelo conglomerado Todos pela Educação está sendo implementada em todos os estados da federação. E por meio de formas coercitivas de controle, né, como sistemas de avaliação, e agora com uma mudança sem precedentes também, que é a mudança da presença das grandes plataformas de trabalho, dos grandes, entre aspas, sistemas de ensino, chegam ao chão da escola, das 140 mil escolas públicas que nós temos no país. Ou seja, em cada interstício da escola, em cada poro da educação, nós vamos ter a presença dessas corporações que, por meio de livro didático, por meio da presença dos aparelhos privados de hegemonia que definiram agendas e de uma série de outros pequenos aparelhos privados de hegemonia que fazem a pequena política cotidiana nas redes públicas de capacitação de professores, né, de práticas curriculares, de aulas pré-programadas, etc., nós podemos afirmar, sem, digamos, estarmos sendo, digamos, muito pessimistas, né, nós podemos afirmar que, de fato, o capital alterou a forma como chega a educação no nosso cotidiano, como chega ao cotidiano das práticas pedagógicas em nosso país. Talvez perguntas dolorosas tenham que ser feitas, como, por exemplo, teremos ainda instituições de fato públicas daqui a 20 anos? Talvez tenhamos que fazer esta mesma pergunta pensando num prazo mais curto, 10 anos, porque se examinarmos as mudanças que estão acontecendo recentemente na educação brasileira, nós vamos constatar que a partir, sobretudo, da crise, da manifestação mais acentuada da crise em 2008, né, da crise estrutural do capitalismo em 2008, e posteriormente as mudanças que começaram a ganhar força no Brasil a partir de 2016 e 2017, as mudanças que estão acontecendo são, de fato, desconcertantes. Há 20 anos atrás, a educação à distância em nosso país era muito pequena, eram iniciativas muito localizadas por grupos que não estavam com ação na bolsa, que não tinham controle financeiro, que não tinham um conselho de administração constituído pelos operadores do capital, comércio e dinheiro, como Marx caracterizou de maneira magistral no livro 3 do Capital. E isso tudo está acontecendo, conforme disse, com uma velocidade sem precedentes e com uma força destruidora do público também sem precedentes. E frente a um quadro de mudanças tão profunda, tão radical, de fato nós precisamos, como nos instou José Saramago, não só a ver, tentar chegar perto do fenômeno, mas reparar, ou seja, examinar de maneira sistemática, de maneira minuciosa, para que nós possamos ter um quadro de referência mais complexo que nos permita entender o conjunto dos movimentos que estão em curso, corroendo efetivamente o que é público na educação brasileira. Um tema crucial para nós entendermos o que está acontecendo na educação brasileira é examinar quem são os grupos que estão
atuando na educação brasileira. É fundamental que nós possamos investigar de uma maneira mais sistemática qual é a composição acionária, quais são os fundos de investimento, que empresas de private equity estão presentes naqueles grupos educacionais, que aquisições eles realizaram nos últimos 15 anos, para onde estão ampliando as suas instalações, né, seja por meio de polos de educação à distância, no caso do ensino superior, seja por meio da criação de redes de ensino privada, mas, sobretudo, entendermos que estes grupos, hoje, sob controle financeiro, aqui no controle financeiro entendido no sentido que Lenin fala, né, e que desenvolve conceitualmente a perspectiva do que é o capital financeiro, nós temos que entender que estes grandes grupos que estão atuando, né, que estão com ações na Bolsa, são, na realidade, grupos que melhor podem ser conceituados a partir da leitura sobre os holding, ou seja, são grandes grupos que hoje são efetivamente holdings que estão com uma série de estratégias de integração horizontal de capitais, ou seja, são grupos que, digamos, montam uma cadeia de conexões econômicas dentro do ramo de educação, né? Então, por exemplo, nós temos a Cogna, o Holden Cogna, que tem ao mesmo tempo editoras, que tem ao mesmo tempo plataformas, sistemas de ensino com um processo de integração horizontal de capitais. Mas nós temos também uma integração vertical, que são as conexões com os grupos de telefonia, com as big techs, né, com as grandes corporações de tecnologia, agora sobretudo no ramo da inteligência artificial generativa. Nós vamos ter integração com o setor bancário propriamente dito, com os créditos operados pelos grandes grupos de ensino superior privado para os seus estudantes, e também nas suas conexões com um aspecto crucial que também nós vamos aprender com os estudos de Lenin sobre o imperialismo, que é, digamos, a relação umbilical, visceral desses grupos com as políticas de Estado, né? Nós vamos ter, no caso do ensino superior, a alavancagem pública sem qualquer possibilidade de nós relativizarmos o que foi e tem sido o montante de recursos públicos que alavancaram essas grandes corporações do setor privado mercantil. E, da mesma maneira, nós vamos encontrar na educação básica, agora, por exemplo, a grande estrutura tecnológica que está sendo montada para a informatização das escolas no MegaEdu, que é exatamente um dos braços, né, sob a hegemonia do conglomerado de aparelhos privados, a hegemonia do Grupo Lehman. Então, este movimento que está em curso, que está em processo, de fato, vem alterando de uma maneira consistente, de uma maneira muito capilarizada, refinada o cotidiano da educação. Estou me referindo agora à educação básica, chegando ao chão da escola. Chama atenção o fato de que, no recente movimento de discussão do Plano Nacional de Educação, nós não conseguimos, nos campos de luta democrática, dos sindicatos, né, enfim, encontrarmos, de fato, análises que dessem uma visão mais articulada, que elaborassem, uma formulação mais sintética, mais orgânica do que está acontecendo com a educação em nosso país, né? Nós não tivemos efetivamente um movimento crítico à mercantilização da educação em nosso país. Claro que tivemos emendas parlamentares de 7, 8 deputados que pontuaram a questão, em geral, de maneira pouco sistemática. Até fiz um pequeno texto que divulguei, estou divulgando ainda, né, no site A Terra é Redonda, sobre o Plano Nacional de Educação, mostrando que, de fato, nós não conseguimos tematizar e problematizar o fato de que o próximo Plano Nacional de Educação é um plano sob a hegemonia do capital.
Este movimento em que o capital vai manejando, vai operando por meio de holdings, por meio de ação de aparelhos privados de hegemonia que alteram o currículo, que alteram a educação básica no seu conjunto, como agora o novo ensino médio, que conseguiu quebrar um conceito precioso, que era a unidade da educação básica, né, com a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As corporações conseguiram desagregar novamente, na prática, desconectando o ensino médio, como se o ensino médio fosse uma realidade separada e separável da educação básica. Então, é um processo de enorme envergadura que está em curso, em que esta ofensiva, insisto, não é, digamos, percebida adequadamente por todos nós, coletivamente. Eu não estou me colocando fora disso, eu acho que é uma questão que transcende indivíduos e organizações específicas, mas não há, hoje, digamos, uma leitura integrada, articulada, como foi possível em outros momentos históricos, com o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, de um diagnóstico, de uma interpretação sobre para onde está caminhando a educação brasileira, né? Infelizmente, né, vendo as emendas, nós temos análises de grandes organizações sindicais falando o Plano Nacional de Educação tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo, incluir um item relativo à educação e sustentabilidade, que nem é a nossa agenda crítica, né? Isso é um ponto positivo. Um ponto negativo é que o plano, infelizmente, não vai assegurar 10% do PIB para a educação pública. O relator rebaixou de 10% para 7%, o que significa a contabilização dos recursos privados e do deslocamento de recursos públicos para o setor privado como um acontecimento da natureza, né? Nós temos o sol, temos a chuva, o movimento de astros e temos o repasse de verbas públicas e o investimento crescente dos interesses mercantis auspiciados com fundo público, isenções tributárias, etc., subsídios implícitos, que estão alavancando, né, todo o setor mercantil em nosso país. Então, este tipo de análise que está presente nos dias de hoje, na análise do Plano Nacional de Educação, insisto, não é uma insuficiência, digamos, individual de um ou outro sindicato, ou de uma ou outra referência intelectual. Esse é um problema de natureza, digamos, coletiva, né? Nós não estamos dimensionando o que está efetivamente em curso no movimento do capital na educação brasileira, insisto, não apenas no Brasil, mas o Brasil, desgraçadamente, é a vanguarda mundial da mercantilização, dessa nova forma de mercantilização no planeta Terra. Nós talvez tenhamos situações parecidas, mas não na mesma escala, nem no Chile nós temos a mesma forma de mercantilização. No Chile nós vamos encontrar muitos grupos privados que são familiares, não estão com capital aberto na Bolsa de Valores, não são sociedades anônimas, não possuem conselho de administração dirigido pelos investidores financeiros, controle de empresas de private equity, que estão entre os maiores financiadores, os maiores fundos mundiais, né, como a BlackRock, né, que operam em ordem de grandeza muito maior do que o PIB brasileiro, enfim, que estão operando hoje na educação no nosso país. Nós temos uma questão crucial que, além da presença dos fundos e das empresas de private equity na educação brasileira, nós temos que dimensionar uma outra questão crucial que está relacionada, digamos, ao nosso horizonte político, ao nosso horizonte de tempo em relação ao processo de lutas, horizontes, projeção de ideias, estratégias políticas, que é o tema que Eric Hobsbawm caracterizou de maneira muito precisa como
o presentismo, ou seja, nós estamos imersos num presentismo em que, frente a esse avanço das corporações, nós estamos deixando de fazer uma projeção em relação ao futuro. Então, a pergunta provocadora que eu indiquei aqui no início da minha exposição, teremos educação pública daqui a 20 anos, ou pior ainda, daqui a 10 anos, pública no sentido de que não é algo que esteja diretamente sob o controle do capital. Essa é uma pergunta que exige projeção de tempo, e nós estamos imersos numa dimensão de tempo por correlação de forças, por ausência de horizontes, né, de transformação do capitalismo e de crítica ao sociometabolismo do capital, em que, de fato, este processo, digamos, está hoje nos amarrando num horizonte de tempo que, infelizmente, ratificam a proposição de Thatcher, né, de que não tem alternativas, ou do Fukuyama, né, de que chegamos ao fim da história. A questão de ideias transformadoras, de projeções de futuro, de retomar reflexões sobre o que vem a ser uma universidade pública, o que vem a ser uma escola pública, são temas que nós cada vez mais temos tido dificuldades objetivas de coletivamente fazer essas reflexões sobre projeções de futuro. E as universidades públicas, que são instituições por excelência, que devem elaborar cenários de futuro, né, devem projetar cenários de futuro, também não estão conseguindo elaborar, digamos, esses cenários de futuro de uma maneira mais coletiva, de uma forma mais consistente, também realimentando essas perspectivas, digamos, do presentismo, né, que está marcando, né, o nosso cotidiano, né? Foi o exemplo que eu dei, que não é um exemplo retórico, né, de uma análise que diz, bom, o Plano Nacional de Educação tem coisas boas, porque fala em sustentabilidade, mas tem coisas ruins, é porque não garantiu o financiamento público. No mesmo parágrafo, afirmar isso significa uma ausência completa de perspectiva de tempo, de determinantes, do que é determinante, do que é acessório, e também de um abandono de uma reflexão mais refinada, por exemplo, de um tema crucial para a humanidade, que é a discussão sobre sustentabilidade. É óbvio que a sustentabilidade hoje tem um sentido hegemônico, como signo, né, como palavra, sustentabilidade, hoje é uma palavra sobre a hegemonia da lógica do capital, né, de que é possível um capitalismo verde, as corporações poderiam reduzir um pouco a emissão de carbono, precificar o carbono, enfim, mas sem alterar o sociometabolismo que está nos levando a uma situação de extrema gravidade para o futuro da humanidade, e não só da humanidade, mas da própria vida no planeta. Seguindo uma reflexão, o presentismo nos coloca diante, digamos, de uma disposição de pensamento, usando um conceito do Goran Terborn. Ou seja, a perspectiva do presentismo produz em todos nós disposições de pensamento que nos levam à pequena política. E a pequena política é aquela que ocorre nos marcos da política dominante, da grande política. Então, nós podemos e devemos, eu não sou contra isso, nós devemos, claro, num Plano Nacional de Educação, por exemplo, buscar melhorias aqui, buscar melhorias ali, em vez de estar no Plano Nacional de Educação como está agora, que 30%, chegar daqui a 10 anos com 30% dos professores brasileiros em contratos precários, se a gente conseguisse baixar para 25%, seria melhor, ok, 25% é melhor do que 30% de trabalhadores precários, mas é óbvio que a questão de fundo é o trabalho precário, e é isto que nós
hoje não estamos efetivamente conseguindo levar adiante como reflexão. Nós temos no Brasil hoje 60% dos professores da rede estadual com contratos precários. Então vamos baixar esses 60% para 30%, é um avanço? Claro que é uma melhoria, não estou discutindo que não é uma melhoria, mas a questão é, esses que vão ser contratados no serviço público serão contratados com regime de CLT, eles terão contrato de trabalho, mas não é um contrato com estabilidade, não é um contrato que assegure a sua condição de servidores públicos. E nós estamos abrindo mão de fazer reflexões sobre por que professores da educação básica e da educação superior nas instituições públicas devem ser servidores públicos, devem ter estabilidade no emprego, porque isso é condição para a liberdade de cátedra, né? Isso é uma garantia para a sociedade que professores, né, das universidades não sejam demitidos porque disseram que a cloroquina não é uma resposta adequada para a pandemia de Covid, né? E assim vai, com infinitos outros exemplos, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, em que me parece evidente que nós estamos perdendo, muitas vezes, o horizonte das grandes políticas. E como nos ensinou Antônio Gramsci, na ótica dos setores hegemônicos, a pequena política é uma forma de fazer a grande política. Porque, vejam, é óbvio isso. Se nós estamos diante de um plano, pegando o exemplo do Plano Nacional de Educação, cuja gramática básica é toda neoliberal, se ele é todo voltado numa lógica da mercantilização, e a gente se contenta em fazer apenas mudanças pontuais, localizadas, que podem ser importantes, mas não alteram o conjunto da situação, na ótica dos setores dominantes, nós temos, por óbvio, a manutenção da grande agenda, da grande política que está em curso hoje nas instituições educacionais brasileiras. E quando nós perdemos de vista a grande política e deixamos de priorizar nas nossas análises, nas nossas lutas, na nossa estratégia política, a grande política, isto nos afasta, digamos, da possibilidade de fazermos críticas efetivas à ordem do capital. Vou dar um exemplo concreto. Ano passado, nós tivemos um encontro da Internacional de Educação, que é uma entidade que congrega as grandes confederações de trabalhadores da educação, em tese, né? Nós estamos falando aqui, inclusive, de sindicatos combativos, né? Que estão presentes, como a CETERA, que é um sindicato organizado, combativo, né? A Confederação na Argentina, estamos falando aqui da CNTE, estamos falando aqui do CENTE no México, enfim, grandes organizações sindicais. Na questão da inteligência artificial, nós vamos encontrar formulações pueris, como conversar e convencer os grandes sistemas de inteligência artificial, os grandes grupos que operam a inteligência artificial, a valorizar a reflexão dos nossos estudantes, etc. Bom, gente, tem algo fora de prumo aqui no que diz respeito à análise política. É óbvio que os grandes sistemas de linguagem, o caráter performativo dos algoritmos, não vão estar em conformidade com a possibilidade de um uso crítico. Todos os dias nós temos novas investigações que mostram, por exemplo, que as notícias não são divulgadas de forma correta, que são sempre enviesadas. Há um estudo longo que foi feito ainda na época do Twitter, antes da sua aquisição pelo X, que piorou muito, né, pelo Elon Musk, de que ele já naquele momento, o Twitter reconhecia que eles estavam favorecendo os pensamentos de extrema-direita pelo caráter performativo dos algoritmos. Então, uma grande organização internacional de trabalhadores de educação dizia, bom, vamos sentar com as empresas para que eles compreendam que precisam, de fato, assegurar condições para um uso responsável da inteligência artificial, é algo que não se coaduna com o mundo real. E vejam, eu fico imaginando que isso passou a partir de grupos de trabalho, de plenárias, sei lá, eu não estive no evento, mas
de alguma maneira isso foi discutido no evento, como é que isso passa com companheiros e companheiras que são de grandes organizações, são organizações mobilizadas, né? Enfim, a coordenadora da Internacional de Educação, falando, olha, nós vamos para o encontro em Davos, porque lá em Davos nós vamos falar com os senhores do mundo e vamos falar da importância da educação, do trabalho dos professores, que eles têm que apoiar o trabalho dos professores. Oi, gente, é sério que estamos falando dessa maneira, né? E isso desorganiza as lutas, desorganiza as resistências, né? Os horizontes de luta, né? E justamente nos amarra na pequena política, que é a grande política burguesa, né? E, portanto, essa perspectiva, digamos, analítica, né, que está presente, só reafirma, né? Eu faço coro com os que abriram a nossa atividade de hoje, a importância do campo crítico marxista para fazermos análises científicas, que são isso, né? São análises sobre o movimento do capital e não sobre, digamos, como nos adaptarmos um pouco melhor à ordem do capital. Quer dizer, não basta hoje nós nos adaptarmos à ordem do capital com pequenas modificações, com pequeno melhorismo, né? Isso não responde aos desafios. E insisto, não estou aqui defendendo que nós não façamos intervenções localizadas. Eu não tenho nenhum problema de fazer intervenção localizada, desde que a gente não perca de vista que estamos fazendo pequena política e estamos temos que pensar como que a nossa pequena política pode estar articulada a uma grande política, uma estratégia, né, de desmercantilização radical da educação, não apenas no Brasil, mas no mundo. Né? Desmercantilizar, como nos ensinou a Ellen Wood, é retirar da esfera da mercadoria, retirar da ordem capitalista, que foi exatamente o que, de maneira muito brilhante e visionária, Marx compreendeu no debate sobre a educação pública, ainda na Associação Internacional dos Trabalhadores, em que Marx dizia, olha, nós temos que defender a educação pública, porque é a única forma de assegurarmos, digamos, uma educação que potencialmente tem um horizonte mais universal e para toda a juventude da classe trabalhadora, mas nunca podemos atribuir ao Estado o papel de educador do povo. E é isto que nós estamos aqui nos referindo à grande política, ou seja, nós podemos fazer ações pontuais e, digamos, negociações moleculares aqui e ali, desde que nós não percamos o horizonte que não é o Estado que educa o povo, né? Quem educa são os trabalhadores, as trabalhadoras auto-organizadas, os trabalhadores de educação, os conselhos sociais, os estudantes, enfim, que organizam e estruturam, constroem consensos, né, em nível nacional, que sai internacional, é o nosso desejo, sobre as questões fundamentais que nós devemos abordar nas escolas. Nós podemos, criticamente, construir acordos, consensos, dissensos sobre o que deve ser dado a pensar nas escolas. Né? Nós não precisamos de um pai patrão para dizer, olha, vocês ensinem isso e não ensinem aquilo, porque o pai patrão, o capital, vai nos instar a educar aquilo que não é fundamental, e sim aquilo que produz ideologias como a resiliência, produz ideologias como o empreendedorismo, né? E outras formas adaptativas à barbárie que nós temos hoje nas relações de trabalho no planeta Terra. Né? Então, esse é um outro ponto que me parece muito importante. Além do presentismo, discutir pequena política, grande política. Seguindo a nossa reflexão, gostaria também de destacar a importância de fazermos uma reflexão sobre a austeridade. Frequentemente, nós associamos a austeridade apenas à questão fiscal, ou seja, a política de austeridade é aquela política de garroteamento, de estrangulamento das verbas públicas para os órgãos públicos vinculados às políticas sociais. Mas, na realidade, nós não podemos perder de vista que a austeridade
como nos ensinou Pachucanes, e mais recentemente atualizando as reflexões de Pachucanes, a Clara Matei, chama atenção para algo crucial. Ou seja, a austeridade, ela é filha do fascismo. Os governos fascistas, e aqui eu vou me referir especificamente ao governo Mussolini, fez todo o seu movimento de construção política como uma força política, como crítico ao liberalismo. Mas no dia seguinte, que ocupou o governo, e sobretudo a partir de 26, nós vamos ter, Pachucanes percebe isso de uma maneira muito sagaz, está radicalizando as políticas liberais. E não casualmente vão chamar para ministro da Economia, né, para um chefe da economia, né, o coordenador da política econômica, um personagem chamado Di Stefani, que era discípulo de Pantaleone, um teórico, digamos, da austeridade na Itália, em que Pantaleone é o teórico que diz que a economia tem que ser uma ciência pura, ou seja, os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, as lutas dos movimentos das mulheres, a reivindicação por melhores condições de vida, contaminam negativamente a economia e, portanto, para que a economia funcione adequadamente, é preciso retirar do cenário qualquer forma de participação popular. E esse, a meu ver, é o elemento crucial da austeridade. É o despossuimento do poder popular. É a inviabilização da soberania popular. O exemplo mais óbvio disso é a autonomia do Banco Central, ou seja, a economia é uma ciência pura, portanto, os banqueiros podem se reunir e definir o que vai ser a política de taxa de juros, e não importa que vai chegar agora com o Galípolo saindo de 11% para 15% no final do ano, mesmo que tenha sido indicado pelo presidente Lula, porque o Banco Central tem que ser autônomo, são decisões técnicas, e daí a lógica de que o Estado é todo ele gerido por uma tecnocracia. Observem que, no caso da educação, o próprio Ministério da Educação é um ministério da tecnocracia. São os quadros Lehman, essencialmente, que dirigem o fundamental das políticas hoje no Ministério da Educação. E os operadores Lehman seguem as orientações, estão imbuídos, mais do que seguir, estão imbuídos, eles internalizaram as orientações da OCDE, do Banco Mundial, de outros aparelhos privados de hegemonia, né, que definem a estratégia dos setores burgueses, em que nós vamos ter, por exemplo, um Ministério da Educação, Lehman, que tem como característica principal ter como, digamos, modus operandi hoje no Ministério da Educação uma política de priorização, digamos, dessas parcerias público-privadas, da presença desses aparelhos privados de hegemonia na definição das políticas, e chegam ao ponto de elaborar um Plano Nacional de Educação em que o financiamento só existe previsão de financiamento para a educação básica e esqueceram que existe educação superior. Chegando agora para últimas considerações, que o meu tempo já está bastante excedido aqui. A extrema-direita, muitas vezes, está em confronto com aparelhos privados de hegemonia do grande capital, digamos, neoliberal já conhecido, né, como todos pela educação. Mas como nos ensinou Pachucanes e Clara Matei, a austeridade tem vasos comunicantes com o fascismo.
E é importante que a gente não perca de vista que hoje a grande agenda da extrema-direita, se tem, de fato, pontos de colisão com os aparelhos privados de hegemonia, que vem construindo, digamos, a perspectiva de que a melhor forma de domínio é pela captura das reivindicações, e uma vez capturando as reivindicações, metabolizando essas reivindicações como, digamos, a agenda da ordem, né, como a agenda defendida pelos próprios aparelhos privados de hegemonia, né, da resiliência, do empreendedorismo, das competências, das metas, de que a escola tem que ser administrada como uma empresa, enfim, essas concepções de educação. E se existem conflitos, e existem conflitos, por exemplo, com a agenda da diversidade, da equidade, da inclusão, como a gente está vendo agora nos Estados Unidos, também é verdade que a agenda da diversidade, da equidade, da inclusão, na ótica do capital, desvinculou os temas cruciais da luta antirracista em relação às questões objetivas da vida material, ou seja, é impossível fazer lutas antirracistas que não considerem que a maior parte da população pauperizada, que está nas piores condições de vida econômica, está nos piores postos de trabalho, é a população negra. Então, por que a população negra vive numa maior privação econômica em nosso país? Essa é a pergunta que ela é, obviamente, uma pergunta indissociável das lutas antirracistas. E a agenda do Todos pela Educação, dos grandes aparelhos privados de hegemonia, Ayrton Senna, etc., é óbvio que não vão fazer referência à questão de classe. Da mesma maneira, em relação à questão das mulheres, né? Nós não podemos discutir as questões das mulheres sem termos conexões com o fato de que as mulheres têm uma remuneração inferior, postos de trabalho com características sexistas, etc, etc, etc. E isso tudo está dentro de uma estrutura patriarcal que tem a ver com a forma de organização da sociedade burguesa. A extrema-direita quando ataca as políticas de diversidade, convergem com os grandes aparelhos privados de hegemonia em restringir o debate ao tema da diversidade e retirando da pauta e do olhar social coletivo da classe trabalhadora todas as questões materiais das classes sociais, da forma de reprodução material da vida, né? Enfim, que são elementos indissociáveis da ordem do capital. Finalmente, destacar algumas questões rápidas que, a meu juízo, são cruciais, e depois no debate, se nós tivermos condição, eu posso falar um pouco mais de dilemas que temos na questão de financiamento, né, e, enfim, das políticas públicas, da desmercantilização. Mas o que me parece crucial, como síntese final, um movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, dos estudantes, necessariamente tem que ser um movimento que potencialmente pense a grande política, trabalhe a agenda da grande política. E é justamente por isso que é necessário que as coalizões em defesa da educação pública sejam autônomas em relação aos governos, quaisquer governos. Que quando nós temos, como Fórum Nacional de Educação, uma conexão governamental e um controle governamental, isto, digamos, restringe a agenda política. E restringe de que maneira? Nos empurrando para a pequena política. Hoje, para nós fazermos lutas pela desmercantilização da educação, é crucial que a gente tenha, novamente, espaços autônomos. Eu não estou usando aqui, digamos, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública como o melhor modelo, mas eu estou destacando a importância, como chamou a atenção o Florestan Fernandes, de que nós precisamos de um novo ponto de partida na educação pública, que é, obviamente, ultrapassar a esfera dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, dos estudantes, e ampliar para outros setores da classe trabalhadora. Então, isso é crucial, mas se
nós não conseguirmos construir isso numa perspectiva de autonomia de classe, né, que seja um fazimento político da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras, eu creio que será muito difícil nós enfrentarmos a agenda da mercantilização. Nós conseguimos, em alguns momentos históricos, em correlações de força difíceis também, construir congressos nacionais de educação com uma ampla participação. Também aqui não estou definindo como uma fórmula mágica ou como a solução, mas eu estou chamando a atenção para o fato de que nós tínhamos um processo de educação política, que todos que estavam construindo a resistência e a defesa da educação pública num horizonte da grande política. Um grande salto teria sido a construção de um Departamento Nacional de Trabalhadores em Educação no âmbito da central que no período foi a central de fato combativa em nosso país, que era a Central Única dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores. E nós não conseguimos construir por vários motivos, entre os quais a adaptação à estrutura sindical pré-existente à ditadura, né? Confederações, etc. Mas o fato é que nós não logramos um departamento nacional, e isto nos empurra, nos aprisiona ao presentismo e à pequena política. Então, vejam que termos uma articulação com a classe é o que pode definir o futuro das lutas pela educação pública. Eu vou dar um exemplo recente que eu acompanhei conversando com os dirigentes do Sindicato de Trabalhadores de Educação de Chicago, que fizeram greves muito vitoriosas. Antes dos movimentos, eles ficaram um ano discutindo por que a luta pela carreira e pela uma nova forma de financiamento para a educação pública era necessária, indo à casa dos pais. Durante um ano, eles iam à casa dos pais, com os dirigentes sindicais, com professores, com estudantes. Os estudantes ajudavam a marcar as reuniões e faziam pequenas reuniões com as famílias, mostrando por que aquela luta era uma luta necessária, e deram exemplos de que os professores, as professoras, tinham, de fato, uma real solidariedade de classe. Exemplo, quando, na pandemia, somente os estudantes das famílias documentadas receberiam um adicional de recursos para poderem se alimentar em casa, né, dado que a escola não iria ofertar a merenda, né, a alimentação no período, porque estavam fechadas, foi o Sindicato dos Trabalhadores de Educação que, no meio da pandemia, colocando suas vidas em risco, saíram às ruas exigindo que todas as famílias recebessem, documentados ou não documentados. Então vejam que esse tipo de horizonte de luta nós precisamos retomar, porque isso é um processo também pedagógico de nós aprendermos a prosear com o povo, de escutar suas expectativas, as suas críticas à escola, à universidade, enfim. Então, exemplo, nós temos infinitos. Nós somos trabalhadores de educação, mais de 110 milhões de trabalhadores, e se fizermos uma cronologia de lutas, de greves no mundo, nós vamos ver que as greves de educação são muito destacadas e são até proporcionalmente, talvez as greves mais políticas, né? Porque estão falando do público, dos direitos, né? Da necessidade, ainda que numa formação limitada de cidadania, mas, enfim, de que a escola não é uma empresa, de que a escola não é um negócio, enfim, ainda que não de forma sistemática, nós temos lampejos benjaminianos de perspectivas críticas, né? Que estão pulsando cotidianamente na educação. E o nosso campo crítico na área marxista, a meu ver, pode e deve dar e deve seguir oferecendo elementos e reflexões, aportes que nos ajudem a retomar uma mirada da grande política, e hoje a grande política significa retirar a educação pública das mãos e da ordem do capital. Gente, obrigado pela atenção, vamos prosear um pouquinho. Obrigada, Roberto. Eu já abri ali o espaço para as questões, estou aguardando. Apareceu a primeira, da professora Maria de Fátima Félix Rosar,
que nos Que assiste legal. ali do Maranhão. Encontrou um pouquinho de dificuldade de entrar na sala, mas a gente já resolveu. A professora Maria de Fátima coloca a seguinte questão: na atual conjuntura, é impossível reconstruir o fundo público necessário para a educação pública como política de cunho universal, sem a revogação do arcabouço fiscal. Esse marco tornou-se o eixo fundamental da política de estabilização monetária do atual governo. Estamos imersos num circuito vicioso. Somente com a organização coletiva pode-se redesenhar a política do campo progressista. Fundamental o 10º encontro do MTE, fundamental a análise do Roberto Lé, Fátima e Orlando Rosar assinam a questão. Os participantes que estão na sala, vocês podem agora fazer as suas questões que a gente vai apresentar ao professor Roberto. A ideia era que a gente apresentasse todas as questões agora para que ele pudesse já reunir a sua posição do debate e as considerações finais. Eu vou dar aí uns 3 segundinhos. Roberto, eu queria que você pudesse desenvolver mais, e aí a minha questão, o ponto dos dilemas, no aspecto do financiamento, que você disse que queria poder falar depois, então eu coloco a questão na agenda das respostas. Até aqui não apareceram outras questões no chat, eu passo a palavra a você. Antes de tudo, um abraço muito afetuoso a Fátima e Orlando, são amigos e referências extraordinárias de reflexão política, teórica. Recentemente, tive acesso ao livro de Orlando, que justamente nos mostra como foi se dando esse enredeamento, né, essa captura, né, do fundo público, né, enfim, pelas políticas de austeridade, pelas políticas de ajuste estrutural em nosso país, né, e Fátima, que é sempre uma referência muito luminosa, sagaz, crítica em relação às políticas educacionais. Eu sempre aprendi muito e tive a honra de começar, digamos, uma militância mais organizada no Antissindicato Nacional, quando a Fátima Félix era a minha coordenadora do GT, né? Era a nossa pessoa que a gente falava, uau, como que ela sabe, né? Enfim, então é uma alegria, Fátima, estarmos aqui juntos também. A questão junta com a mesma de Elza, né? Que é o problema do financiamento, né? Vejam que nós temos um processo permanente de inviabilização de um acúmulo de forças, quilogramos, na Constituição de 88. Veja, com isso eu não estou dizendo que a Constituição de 88 foi uma Constituição revolucionária. Eu estou chamando a atenção para o fato que ela firmou pilares que possibilitariam o desenvolvimento da educação pública. Então, se nós pensarmos em termos mais amplos, né, o que significou naquele momento alocar 18% das receitas líquidas de impostos da União e 25% dos estados, municípios e Distrito Federal, nós vamos ver que temos aqui uma ordem de grandeza de recursos que seria muito importante. Nós estamos falando aqui nos casos dos municípios, estados, 1/4 dos impostos deveriam ser dirigidos para a educação. Então, tinha uma escala, uma ordem de grandeza extraordinária. E isso foi sendo paulatinamente solapado. É importante lembrar que já em 88, né, a Constituição de Outubro, no final de 88, já existia uma coalizão empresarial destinada a modificar e fazer uma profunda reforma da Constituição. O governo Sarney afirmando que a Constituição deixou o Brasil ingovernável, os setores dominantes no nosso país, bom, é uma Constituição fora de tempo, não se coaduna com a realidade já marcada de políticas neoliberais, né? Pensemos já na Adão e Eva do neoliberalismo, né? Thatcher e Reagan e Thatcher, né? No caso, e isso já estava em curso, né? E no caso brasileiro, nós tivemos, a meu ver, um marco crucial, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque
a lei de responsabilidade fiscal, ela institucionalizou uma cisão no orçamento. Nós passamos a ter duas rubricas orçamentárias no Estado. Uma chamada gastos primários, onde cabe toda a área social, infraestrutura, pessoal, previdência, seguridade social de uma forma mais ampla, tudo fica dentro da chamada despesas primárias. E uma outra conta chamada gastos financeiros. Nunca houve qualquer restrição aos gastos financeiros, mas sempre foram feitas medidas para restringir e trabalhar a questão do equilíbrio fiscal, olhando não o orçamento geral do Estado brasileiro, receitas e despesas, como é que isso está evoluindo, mas sim particularizando os gastos primários. E isto, digamos, ganhou uma consistência de novo tipo, já na reforma do Estado, do Fernando Henrique, reforma da administrativa, reforma da Previdência, as diversas reformas da Previdência, a contra-reforma permanente, né, do Estado, as contra-reformas administrativas, que, aliás, agora voltam com uma gravidade enorme, né, porque, enfim, o intento óbvio é desconectar todo a remuneração dos trabalhadores do serviço público das novas carreiras, deixando todos os atuais aposentados e os futuros próximos aposentados dentro de carreiras em extinção, sem conexão ativo e aposentado, né? Então, este movimento ganhou uma característica, digamos, constitucional do arroz com a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto dentro dos gastos primários. E era um teto declinante de gastos. E isto não foi, é importante destacar isso, isto não foi alterado com o regime fiscal sustentável, porque o regime fiscal sustentável também incide só sobre os gastos primários e demanda um decréscimo permanente do tamanho dos gastos primários. Como? As receitas só podem crescer o equivalente a 70% do crescimento do PIB, mas não pode passar de 2,5%. Então, se o país passar a crescer 5%, não vai poder passar de 2,5%. Então, significa que esses gastos primários vão encolhendo paulatinamente. E aí nós temos dois problemas que precisam ser resolvidos. A vinculação de recursos da educação. Segundo, a vinculação de recursos da saúde, porque a vinculação condicional prevê que a receita da educação cresça numa proporção de 100% do crescimento das receitas. E também da saúde, porque é uma vinculação ao total de impostos. E, por isso, uma nova desvinculação de receitas certamente está em curso. E a reforma administrativa justamente vai objetivar um encolhimento nos gastos primários das chamadas despesas obrigatórias, porque não tem mais onde cortar despesas discricionárias. Veja, as universidades federais, nós temos hoje um orçamento discricionário, para os que estão nos acompanhando, né, no YouTube, etc. Recurso discricionário é aquele recurso que não é obrigatório. Claro que a maior parte dos recursos discricionários tem uma característica obrigatória. Por exemplo, recurso discricionário é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É discricionário, mas não pode ser interrompido, né? Manter as contas de energia das universidades, ainda que entremeadas por apagões, por falta de recursos para pagar energia, não dá para desligar completamente a energia das universidades. Ainda que seja para manter as universidades respirando por aparelhos, tem que manter o aparelho de alguma forma ligado para que elas não fechem totalmente. Então, hoje, nós já não temos mais margem para encolher recursos discricionários. Os recursos discricionários eram 10% dos gastos primários, hoje são em torno de 3% e não tem mais como cortar aqui. Não dá para deixar todas as estradas esburacadas, não é possível manter aeroportos, portos
sem um mínimo de infraestrutura, enfim, não tem mais onde cortar. Então, os gastos têm que ser cortados agora nos recursos obrigatórios. E é por isso que nós vamos ter contrato de professores pela CLT. É por isso que nós temos hoje 60% dos professores da rede estadual com contratos temporários. E este movimento de encolhimento dos gastos primários exige uma mudança no horizonte político. Qual é o horizonte político? Se não dá mais para manter, não dá entre aspas, né? Se já não é mais possível para manter o regime fiscal, manter as instituições públicas, vamos passar para o mercado tudo. O que aconteceu no Plano Nacional de Educação agora, que está em tramitação? Hoje fecharia as emendas. A perspectiva do Plano Nacional de Educação é que o crescimento de recursos, esse 7% do PIB que está sendo indicado, já contém os gastos repassados para o setor privado. E os outros 4%, que chegaria a 11%, é a contabilização como verba educacional dos gastos das corporações educacionais, do lucro, da circulação de recursos, do capital. Então, observem que o desdobramento desse tipo de estrangulamento dos recursos de financiamento agora é a privatização tucu, é a privatização estrito sensu, que está caminhando a passos muito largos, já no ensino superior, né? Nós deveríamos estar agora no final do Plano Nacional de Educação, que venceu em 2024, né? Já estamos em 25, mas enfim, nós deveríamos ter 40% dos novos estudantes ingressando numa instituição pública. Na realidade, hoje, conforme já disse, de cada 10 novos estudantes, 9 vão ingressar numa instituição privada. Ou seja, nós tínhamos há pouco tempo atrás 25% dos estudantes ingressando nas instituições públicas. Hoje já está na ordem de 10%. Mesmo quem entra numa instituição de ensino superior privada já não vai ter ensino presencial. Criar uma monstruosidade agora, a pretexto de regulamentar o ensino à distância, que é o chamado ensino semipresencial, que permite, pasmem, que uma pessoa tenha 70% da sua formação inteiramente à distância. E esses outros 30, sabe-se lá como, né? Porque são aulas síncronas. A aula síncrona mudou agora, sofreu uma metamorfose e ganha, digamos, uma característica de aula presencial, porque ela é síncrona. Enfim, então, essa barbárie que está em curso, veja, é tudo mediado pelo Estado. É o Estado que vai manejando e vai operando, e por isso nós temos que lutar contra a austeridade neoliberal, porque é a política de austeridade também que está institucionalizando a lógica de que a educação é um assunto para os tecnocratas, assim como a ciência e a tecnologia é um assunto para os tecnocratas, que podem fazer censura ideológica, podem fazer censuras epistemológicas, podem fazer censura de problemáticas científicas que não nos interessam. Quer dizer, não interessa a eles, né? Desculpe, né? Não interessa a eles. Então, por exemplo, se mesmo no período do chamado desenvolvimentismo no início dos anos 60, a grande problemática das ciências sociais e da economia era como superar a pobreza, como superar o subdesenvolvimento. O que aconteceu com essas problemáticas? Elas foram apagadas no período da ditadura e passaram a discutir, já nos anos 90, né, com a modelagem matemática, como definir linha de pobreza, como mensurar a pobreza, como classificar a pobreza, etc. Mas a pergunta fundamental, por que existem pobres num contexto em que a humanidade está com uma produção material sem precedentes? Como explicar a pobreza? Essas questões sumiram, né? E por isso que os tecnocratas operam a ordem do capital. Eles não estão ali como técnicos neutros, eles estão manejando a ordem do capital. Então, acho que é um tema da maior importância nós fazermos essa reflexão que Fátima, Orlando e a Elza nos trazem. Obrigada, Roberto. Temos aí mais duas questões que surgiram agora.
que vem uma da... Queria primeiro registrar a presença, a professora Olga Isis Mauês está também aqui no espaço com a gente. Abraço, Olga Isis. Saudade de você também. Eu queria, então, fazer a questão trazida pela Alana, e agora a gente encerra as questões. Alana Mara Santos dos Anjos, ela diz assim: boa noite, inicialmente parabenizo o MTR, representado pela liderança da professora Elza Peixoto, pela iniciativa de, através desse evento, contribuir na nossa formação crítica sobre a política educacional a partir do ditame capitalista. Parabenizar também ao professor Roberto Lé pelas reflexões profundas sobre a ofensiva capitalista na educação pública, no ensejo e considerando a captura das reivindicações, o que dizer sobre a pauta da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior? É a questão da Alana. E o professor Claudiano, que é professor de Educação Básica no estado da Bahia, Educação Básica Estadual, da área de História, nosso doutorando aqui também no programa, ele pergunta, professor Roberto Léo, ele comenta, né? Professor Roberto Léo, obrigada pela excelente exposição, tenho concordância com todos os pontos apresentados, em particular de que a austeridade tende a levar ao fascismo. Sendo assim, a política de austeridade do governo Lula pode desembocar em mais projetos de militarização e de fascistização, lembrando, Claudiano pesquisa a militarização das escolas do estado da Bahia, que é uma contradição profunda com o governo do Partido dos Trabalhadores, que ocupa aqui há anos a gestão do estado. Maravilhosas as questões, super importantes, acho que me permitem avançar em algumas questões muito densas, muito profundas para o campo crítico. Alana, o tema da acessibilidade é um tema profundamente interrelacionado com uma concepção universal de ser humano. E foi a esquerda, e particularmente a esquerda socialista, que foi, ao longo do tempo, forjando uma concepção universal de ser humano. Na ordem burguesa, desde Locke, nós vamos ter a ideia de que os seres humanos possuem uma natureza humana, e essa natureza humana ela é diferenciada. Alguns trabalham melhor com o cérebro, outros trabalham melhor com os músculos, por sua natureza humana. E uma visão muito estática do que é a humanidade, do que é a nossa imensa e infinita diversidade como espécie. E, de fato, Alana, foi um movimento crítico da esquerda ao longo do tempo, com contradições, conflitos, embates, mas que foi afirmando, primeiro, a necessidade de assegurar que homens e mulheres tivessem, por exemplo, uma educação comum, de que a mulher não estava destinada a fazeres domésticos e os homens a fazeres da produção. Uma visão emancipatória das mulheres se afirmou fundamentalmente como fruto das revoluções socialistas. E foi o movimento crítico em que Marx é uma referência crucial, que reconheceu a importância de pensar a espécie, a nossa condição humana, de uma perspectiva histórica. Não foi casual que Marx fez uma dedicatória para Darwin, porque justamente Darwin mostrou que nós estamos em transformação. Não se conhecia o genes na época, mas ele pôde constatar empiricamente que as espécies têm transformações. E essa visão histórica nos permitiu abrir um mundo da genética. O mundo da genética nos abriu contra todo o determinismo, contra todo o racismo, entre aspas, científico, abriu um horizonte novo, que é o horizonte do polimorfismo genético. Nós somos uma espécie que tem uma variabilidade infinita, e por isso nós temos que reconhecer a nossa humanidade em todos os rostos humanos.
as crianças que possuem as chamadas deficiências de uma forma geral, são as crianças e jovens que têm um rosto humano e, portanto, a escola deve ser uma instituição capaz de acolher, e não só acolher, mas de buscar a nossa humanidade, a humanidade de cada rosto humano, de todos que chegam à educação pública. E isto, insisto, é uma herança e é uma trajetória que veio com a esquerda, caudatária do pensamento de Marx, que possibilitou essa concepção universal de ser humano, ou seja, universal não no sentido de um universalismo eurocêntrico, mas de um real universalismo, ou seja, todos somos humanos e, portanto, a escola deve ser uma instituição capaz de valorizar, reconhecer e aprofundar e explorar e se emocionar com todas as nossas expressões como seres humanos. E, obviamente, isso envolve uma luta pela educação pública universal, ou seja, não foi por acaso que a extrema-direita no Brasil, o período Bolsonaro, tentou ocultar novamente as crianças com deficiência em instituições especializadas e fechadas. Nós não queremos isso. Nós queremos que as escolas públicas sejam escolas com infraestrutura e, sobretudo, com desenvolvimento tecnológico que qualifique e possibilite, por exemplo, que todas as crianças cegas possam, ou de grave privação da visão, possam ter recursos tecnológicos para captar informações de livros e descrições de situações por meios tecnológicos, assim como nós queremos que as crianças surdas tenham acesso a artefatos que possibilitem o desenvolvimento superior da sua capacidade simbólica, e assim com as crianças com Down, assim com as crianças com todos os tipos de polissemia e diversidade que nos caracteriza como espécie. Se nós não podemos ter uma visão aristotélica de que existe um tipo ideal e os outros são desviantes, e quem é desviante é inferior. Contra isto se insurgiu a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim, na luta de classes, afirmando uma perspectiva universal. Então, a acessibilidade, ela é uma bandeira essencialmente socialista, né? Porque é uma bandeira que reconhece a igual humanidade de todos que têm um rosto humano, e nós precisamos pensar objetivamente as condições reais e o desenvolvimento máximo da ciência, da tecnologia, para que nós possamos atender e desenvolver as nossas atividades de maneira mais inventiva, de maneira mais interativa possível, enfim, para que todas as crianças possam experienciar a sua condição humana. E questão de Cloviano, muito importante, né? Eu compartilho a sua preocupação de que a austeridade ela é o ovo da serpente que está aninhando o fascismo no mundo. Tem um trabalho de uma autora chamada Webster, fez com outras pessoas, eu não lembro o nome, tá? Eu acho que é austríaca. Ela fez um trabalho muito interessante, eles fizeram, desculpa, né? Estou roubando a autoria dos coautores aqui. Mas eles fizeram um trabalho muito interessante, mostrando como que governos progressistas que desenvolveram pautas de austeridade no período progressista abriram as vias para as correntes que se apresentam como insurgentes, como transgressoras, como adeptas de rupturas, né, que mobiliza a juventude, inclusive de extrema-direita. Nós vimos agora, né, foi aberta logo na apresentação inicial, né, quando estávamos abrindo os trabalhos, eu acho que foi o Coriolano que fez essa referência, agora eu já não tenho certeza, sobre a Argentina. Quem votou no Milei, elegeu o Milei inicialmente, foi a juventude de periferias, etc. Então, qual é o problema da austeridade? Além de todas as questões econômicas, a gente está falando, nos rouba o futuro.
nos amarra ao presentismo, porque as forças que seguram e apoiam a austeridade, mesmo forças progressistas, partidos, né, como o Partido dos Trabalhadores e outros, que não precisa particularizar, a gente conhece bem o que são essas forças progressistas que apoiam as políticas, essencialmente a austeridade, com pequenos ajustes aqui e ali, essas forças perdem a sua imagem de forças transformadoras de uma ordem que precisa ser mudada. E nos aprisionam à pequena política, nos aprisionam ao presentismo. Ora, nós temos muitos setores da sociedade que não suportam mais o que está acontecendo. As privações, as humilhações, a ausência de horizonte, a precariedade da moradia. Eu vejo meus estudantes têm 2 horas e meia para ir para a faculdade, 2 horas e meia, isso é inimaginável no século XXI. Como é que alguém pode gastar 5 horas, as mulheres sendo assediadas em ônibus, enfim, metrô, trem lotado, trem que quebra toda hora, rouba os cabos, enfim. É óbvio que tem um desejo de transformação que muitas vezes é canalizado erradamente. Erradamente na nossa perspectiva de classe, né? Erradamente porque ratifica a ordem do capital e só vai aprofundar e vai agravar a situação. Alguém tem dúvida de que o padrão de acumulação na Argentina vai promover melhores condições, inclusive para a classe média? De forma alguma. De forma alguma, né? Mas são as experiências históricas. Então, esse estudo de Webster mostra que governos progressistas têm dado caminho para governos de extrema-direita. Quando um governo progressista, né, ou de origem progressista, incorpora a escola militar, não é uma questão secundária. Por que não é secundário? Porque qual é a mensagem de uma escola policial? Vamos falar com todas as letras, não é escola militar, é escola policial. Qual é a mensagem que está sendo passada para a sociedade que polícias controlam melhor a juventude dentro das escolas do que os trabalhos pedagógicos? Qual é a mensagem do fascismo? É o pai patrão. É de que os seres humanos não devem exercitar aquilo que está no iluminismo, o uso autônomo e crítico da razão, e devem ser guiadas por uma mão forte, uma mão que é intransigente, que dá a direção, que orienta e determina suas vidas. Ora, como é que um governo com origem progressista pode ratificar um modelo como este de educação? E a Bahia, nós sabemos que, infelizmente, é uma referência na expansão das escolas policiais. Policiais. O mesmo aparato que vai na periferia, faz o que faz, como aqui no Rio de Janeiro. Hoje mesmo foram mais de 30 escolas fechadas, enfim, em função da maneira como o aparato policial opera nas favelas, enfim, do Grande Rio. Como é que este aparato que está tão carcomido, que precisa ser modificado? Eu sei que temos policiais muito corretos, eu sei que existem muitas pessoas corretas que estão no aparato de segurança, têm boas visões de segurança, mas não é o que prevalece. Não é o que prevalece. Então, como que esses setores que têm como função precípua hoje uma repressão brutal podem ser educadores da juventude, né? Isto é também uma forma de legitimação do aparato policial como organizador da sociedade, que é o que o fascismo quer. Então, quando o campo progressista admite que os policiais dirigem melhor as coisas públicas, algo muito grave está acontecendo. E eu creio que a sua reflexão é absolutamente crucial e eu espero que você possa ir aprofundando cada vez mais essa temática, porque é uma temática absolutamente decisiva, enfim, para a gente pensar alternativas e horizontes. Elza, só agradecer muito mesmo, assim, de coração, a oportunidade de estarmos aqui juntos, deixar um abraço afetuoso a todas as pessoas que nos acompanharam, que estão construindo esse evento.
destacar a importância de nós estarmos fazendo essas reflexões. Eu tentei chamar a atenção para o fato de que a análise marxista ela é imprescindível, ela está sendo necessária, porque tem uma confusão generalizada. Não que nós tenhamos a verdade, ou que a nossa formulação ela é superior, não estamos falando disso. O que nós estamos aqui destacando é que a análise marxista, como ela faz conexões estruturantes entre as coisas, traz aportes que são decisivos, cruciais, importantíssimos para nós pensarmos o que está acontecendo no mundo de hoje, na educação, nas políticas sociais de uma forma mais específica, né? Então, tenho certeza que esses dias, com a apresentação de trabalhos, as reflexões, enfim, teremos momentos muito virtuosos. Parabéns demais, Elza, pela condução, pela organização, pela animação. Você é uma intelectual gramsciana, uma organizadora, e isso é crucial, pessoas imprescindíveis, né? Como tem sido o seu trabalho. Grata, Roberto, principalmente pelas palavras finais aí. Há momentos em que a gente tem dúvidas, né? E a existência ou o diálogo com os pares é fundamental para a gente afinar de novo aquilo que é central nas tarefas que a gente está realizando. Eu quero agradecer bastante a tua participação, que na forma como levanta as questões e ajuda a gente a pensá-las, os caminhos que vai propondo para a gente pensá-las. Acho que você fecha muito bem aí no final, quando lembra que a diferença do materialismo dialético e das correntes marxistas é a forma como a gente vai conectando, né, esse conjunto de determinações que em alguns momentos parecem muito separadas e muito isoladas, né? Eu faço aí para todo mundo convite para participar da programação de amanhã, 28 de outubro. A gente tem uma conferência que eu estou chamando de abertura, nessa responsabilidade de quem está conduzindo o grupo, que vai ocorrer às 8 horas da manhã, com o tema Luz Frutos, em um quadro de avanço do capital sobre a educação da classe trabalhadora. Depois, às 10 horas, a gente tem a presença do Alan Kenji com o debate da educação digital e a reconfiguração do trabalho docente. E, à tarde, a gente faz um painel com as pesquisas PIBIC que o Grupo MTE desenvolveu até aqui, não necessariamente, infelizmente, com a presença de todos os bolsistas PIBICs com a gente, que eles vão tomando o rumo deles, vão encontrando outras tarefas que impedem estar com a gente, mas efetivamente levantando que também o MTE fez iniciação científica e vem fazendo também extensão. Agradecer novamente ao Roberto, agradecer a todos que puderam estar presentes, deixar um abraço muito, muito afetuoso a Olga Isis e Maria de Fátima Rosá, que são também quadros construtores do MTE. Desejar a todos uma boa noite e encerrar essa transmissão de hoje, encerrar a gravação dessa transmissão de hoje.